Olá, bem-vindos ao nosso podcast A Voz da Educação. Antes de mais, quero agradecer em nome da Associação Educer à doutora Teresa Colucci e à doutora Filipa Venâncio por este espaço que nos acolhe, o Centro Cultural Quinta Magnólia. E quero também dizer que hoje esta conversa será emoldurada por esta exposição denominada A Macaronésia e o Legado do Dragão, da artista Vanessa Christie, a quem também desde já agradecemos. E então, apresentando a nossa convidada de hoje, é uma mulher calma, com uma presença muito leve, mas ao mesmo tempo muito marcante. Ela é professora, é formadora, é responsável pelo projeto que nos traz hoje aqui, o projeto Mindfulness. Então, Lina Melo, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito este convite. E gostaria, antes de mais, de começar por perguntar como chegou o Mindfulness à sua vida e depois como é que foi todo este percurso até se revelar neste projeto inovador que hoje dinamiza na Escola do Estreito de Câmara de Lobos, certo? Então, iríamos começar por aí. Primeiro agradecer o convite, é a primeira vez que me estreio neste género de oratória, mas vai correr bem. Ora Sim, bem, isto tem de ser uma conversa informal, uma conversa entre duas professoras interessadas pela educação e, sobretudo, interessadas em promover e divulgar projetos que possam trazer mais eficácia às nossas práticas. o Mindfulness na minha vida entrou após ter feito já outras descobertas e, nomeadamente, um curso que eu tirei na Escola Transpessoal Espanhola, Escola de Desenvolvimento Transpessoal Espanhola, de terapia transpessoal. Eu até acho que deveria ter feito ao contrário, devia ter começado primeiro pelo mindfulness e depois ir para a terapia, mas não foi assim que as coisas se proporcionaram. A terapia surgiu por uma vontade que eu tinha de me explorar a mim própria e de ajudar quem fosse necessário ajudar, nunca numa perspectiva de trabalho ou de mudar de carreira, não, mas de conhecer mais, de ir um bocadinho mais ao fundo de mim própria. E aí deparei-me com o mindfulness, porque muitas das ferramentas eram ferramentas de mindfulness. E a seguir, a terminar o curso, comecei logo a ver que queria explorar mais aquelas ferramentas de mindfulness e aplicá-las à educação, porque acho que são essenciais para o conhecimento de qualquer pessoa. E eu, aos 40 anos, ter acesso àquela informação, pensava, e se tivesse sido mais cedo, o que é que a minha vida poderia ter sido? Então, vontade de partilhar isso também com outras pessoas e com os meus alunos, obviamente. Então, a seguir tirei o curso de facilitadora de Mindfulness no âmbito da educação. Já com esse propósito? Já com essa ideia. Depois terminei o curso, aí já foi o curso da Escola Transpessoal Portuguesa, que entretanto passou a haver em Portugal. A minha tutora era a Margarida Monarca, uma mulher também bastante irreverente e de uma alma cheia. E comecei depois a tentar aplicar na minha escola. Primeiro só com alguns alunos que estavam sinalizados, que muitas das vezes destabilizavam as aulas e que eram problemáticos. Tinha uma colega que estava a fazer essa abordagem com as turmas e com uma... Ela fazia um papel ali de integração entre a escola, a família, a segurança social. Era ali uma ponte. E ao falar com ela, então, e se a gente começasse também a tentar, temos aqui estes alunos que precisavam. E então começámos com 8 alunos, que saíam um bocadinho das salas de aulas, 10, 15 minutos da sala de aula, com a autorização do professor. Era curioso porque às vezes os professores diziam só agora deviam ter vindo mais cedo, porque eles eram de facto muito estabilizadores. E depois íamos todos para uma salinha e fazíamos algumas atividades. Eram 8, mas era como se fossem 30.
porque eram crianças muito rebeldes e com muitos problemas, mas as primeiras sessões eles queriam marcar a sua presença e mostrar mesmo que eram rebeldes. E lembro-me que logo no início houve um que a gente abriu a porta e ele deslizou assim para baixo de uma mesa, fazer... Não, pronto, sei lá. E depois, mais para o fim, já havia um elo empático entre nós, eles já vinham, encontrávamos na rua, no pátio da escola, vinham-nos dar abraços, já havia ali uma outra forma de estar e de olhar as professoras e até um bocadinho os outros professores, porque nós tentávamos incutir um bocadinho isso. Olha, mas repara, o professor, ele não tem só a ti, mas o professor queixa-se e porque isto e porque aquilo. Claro que os miúdos têm uma visão diferente das coisas. Mudar um bocadinho isso e levá-los um bocadinho à razão, a pensar, a focarem-se um bocadinho neles próprios e pensarem, mas porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu tenho esta necessidade de estar-me a comportar mal, estar a chamar a atenção? E porque chamar a atenção pela negativa, não? Exato, e não pela positiva. Mas depois também houve um episódio engraçado, que houve uma estratégia da escola que foi mudar um desses alunos que era muito rebelde de uma turma que, pronto, era uma turma que também tinha outros elementos e pô-la na melhor turma da escola. E ao mudá-lo daquela turma onde ele estava à vontade e onde tinha lá os seus amiguinhos, exato, que também entravam nas brincadeiras dele, ao tirá-lo dali e pôr numa turma de meninos bem comportados que não ligavam para as brincadeiras dele, ele é que teve que se adaptar. E isso teve um efeito muito positivo nesse aluno. E ele até dizia, todos deviam ter a possibilidade que eu tive. E ele mudou completamente e a reconheceu. E penso que depois o percurso dele ao sair da escola já foi diferente, porque teve essa experiência e porque acompanhado disso também tinha aquele espacinho connosco, mindfulness. Esse era um dos passos 8, não é? Iniciais. E que ele começou um bocadinho a refletir sobre si próprio, sobre os seus comportamentos, o que é que ele queria para o futuro, que às vezes os alunos têm muitos problemas, porque aquilo não aparece do nada, não é? Vem das vivências familiares e de uma grande desconexão com eles próprios. Com eles próprios. E começar-lhe a mostrar, mas tu tens tudo nas tuas mãos para seres diferente, para construires um futuro bom para ti, para seres uma pessoa aceita pela sociedade, porque ele achava-se um bocadinho também marginalizado. Mas essa estratégia da mudança de turma, se calhar também se surtia efeito, porque foi em conjunto, não é? Com esses minutos do mindfulness. Sim, então, eu acho que teve algum impacto, mas só o facto de mudar de turma já ia revolucionar ali um bocadinho a maneira dele olhar as coisas, porque começou a ter exemplos que ele não conhecia, não é? A escola é uma amostra da sociedade e pronto, e se calhar a parte mais importante são as relações sociais dentro da escola. Mas trazendo um pouco assim a nível de história, portanto, essa experiência desses 8 alunos foi logo no início. Foi logo Podemos situar mais ou menos, tem uma ideia em que ano letivo? Foi há, se calhar, 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Sim. Depois, no ano seguinte, falando com a direção executiva, uma das colegas que lá está, a Cristina Freitas, que também é uma pessoa muito aberta e que tem uma visão bastante holística das coisas, falando com ela deu luz verde a implantar-se uma experiência de mindfulness na escola. E então, já mais estruturada, já a fazer parte do currículo dos alunos como uma oferta à escola. Portanto, a escola pode oferecer algumas horas e, em vez de oferecer uma hora de apoio a inglês ou português ou matemática, oferecer uma hora de mindfulness. E foi por aí que começámos, com os alunos do 5º ano. Depois, no ano seguinte, já foi os do 6º, os do 7º, os do 8º. O ano passado saíram os primeiros alunos já com o 9º ano, que tiveram mindfulness até ao 9º ano. Do 5º ao 9º ano? Tiveram do 5º até ao 9º ano. E isso funcionava quanto funciona? 40, sim. Agora já tem uma estrutura, a gente tem-se vindo a adaptar às necessidades da escola.
Começou com 45 minutos no segundo ciclo, agora já está com 90 minutos desculpa, 90 minutos no segundo ciclo e 45 no terceiro. E neste momento os do nono já não têm mindfulness, porque começou-se a notar uma necessidade deles terem ESA, e então no nono, em vez de terem os 45 minutos de mindfulness, passaram a ter o projeto ESA. Muito importante para eles, e até porque no nono ano já se notava ali alguma relutância, não é? Até porque já tinham feito também esse Sim, percurso sim, já todo, tinham não é? feito desde o quinto, e já havia alguns que tinham alguma relutância, aquela questão do grupo, não é? Quero-me afirmar, agora estar Uma certa aqui, resistência, sim, não é? alguma resistência. E eu O que acho não que, quer dizer que as sementes não tenham ficado sim, para o resto da sim, vida, porque não a é? intenção é essa, é lançar as sementes. Havia muitos alunos que hoje encontram-me no pátio da escola e dizem: professora, então este ano não temos mindfulness, este ano tens ESA, também é importante e tal, podes fazer em casa. Pronto. Sim, era isso que eu também ia perguntar, porque eles depois ganham ferramentas, não é? Que Sim, conseguem sim, sim. continuar. Se quiserem. Sim. Claro. E qual tem sido o feedback dos colegas, portanto, Bem, no entre início se pares? calhar era um bocadinho assim estranho, mindfulness, né? Os professores sabiam muito bem o que era o mindfulness, não é? E se calhar também era oportuno aqui, porque nós estamos a falar para uma comunidade em geral, algumas pessoas certamente já ouviram falar do mindfulness, ou também podemos colocar a expressão portuguesa, não é? Sim, Atenção sim, a plena, não atenção é? plena, que é a tradução. Talvez pedia para a Sim, Lena dizer assim, certo. sucintamente, o que é o Então, o mindfulness para quem não... mindfulness, na expressão portuguesa, atenção plena, é atenção total, não é? Atenção total é estar focados. Focados no quê? No aqui e no agora, naquilo onde estamos, o que estamos a fazer e no espaço em que estamos. Portanto, começa logo por aí, focarmos no presente. Às vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente está no passado ou no futuro. E não é isso que se pretende, é estar aqui de corpo e mente totalmente focados no agora, no aqui e no agora. E é isso que se trabalha, uma tentativa de nos virarmos mais para o nosso corpo, para as nossas sensações, para toda a parte sensorial, que é muito importante, o observarmos a nós próprios, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E é um caminho que se vai fazendo, não é? Eu E isto, conheci a Lina justamente na formação que foi orientada por si, aprofundar a presença consciente, uma formação em mindfulness. E nós fomos conduzidos, com mestria, para vivências, reflexões muito significativas. Como é que a Lina vê essa vertente alargada à comunidade educativa no geral, encarregados de educação, professores, até atendendo ao tema que cada vez se fala mais hoje, que é a saúde mental, não é? A Lina vê esta ferramenta como uma ferramenta de prevenção. sim, sem dúvida. Uma excelente forma de nos irmos equilibrando, de nos irmos autorregulando dentro daqueles momentos que são mais ansiosos, mais estressantes, etc. E ir puxando a consciência para nós próprios, porque às vezes o turbilhão é de tal forma que as pessoas nem têm tempo para olhar e pensar, mas porque é que eu estou assim, como é que eu me sinto, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor. Andam ali na roda dos ratos, entre aspas, não é? Sem se darem Sem muito... espaço de reflexão, sim, não é? sem espaço de De reflexão. autoobservação. Exato. Na escola, pronto, começou a surgir logo aí muito interesse por parte dos colegas, e daí as formações no âmbito escolar para docentes. Os encarregados de educação não se manifestaram nem muito a favor nem muito contra, embora às vezes encontre alguns alunos que vão acompanhados dos encarregados de educação e os miúdos dizem: é a minha professora de mindfulness, muito, muito bem, devia de haver mais vezes. Já tenho às vezes alguns feedbacks positivos de alguns encarregados de educação, mas eu, como agora não sou diretora de turma, também não lido diretamente com os encarregados de educação. Portanto, acho que não há assim aspectos. Eles não se opõem, não é? Claro, Até à sim. escola, neste momento, nunca chegaram
relatos de pais que nunca houve uma resistência por essa parte, mas eu até estava aqui a pensar no alargar, no sentido de dar continuidade a essa prática, não é? E para além da escola, que certamente eles levam para casa e partilham com os pais. Mas já viu alguma vez essa hipótese de alargar aos encarregados de educação da mesma forma que aos professores, aos funcionários, e criar uma onda? Sim. Já abordámos isso várias vezes, mas tem havido se calhar assim alguma relutância até da minha parte, porque a escola está num meio muito religioso e não sei até que ponto é que os encarregados de educação estão interessados, quer dizer, também ainda não tentei, mas acho que é um passo a dar, portanto, é ganhar fogo e avançar para aí também, e depois colher os frutos que tiverem que ser colhidos. Se não aparecer ninguém, é porque não tinha que ser. Mas ainda não me aventurei nessa área. Tenho ainda focado um bocadinho dentro da escola. Os professores, os funcionários. Os funcionários, era isso que eu ia dizer, porque nós também, não docentes, mas não pertencentes à escola, tivemos a oportunidade de frequentar a formação. Portanto, a formação, a Lina costuma dar a formação na sua escola, mas está aberta a qualquer professor ou a qualquer momento da comunidade educativa. Faz parte da plataforma Interagir, quem quiser inscreve-se. Claro que aquela que a Isabel frequentou já era um bocadinho mais à frente, remetia para a anterior, portanto era para dar continuidade à primeira, mas dou muitas vezes as bases e aí qualquer pessoa se pode inscrever. E o ano passado comecei a fazer formação dentro da escola com uma colega que também tem formação em yoga para os funcionários, portanto para o pessoal auxiliar, tanto da secretaria como da parte operacional. Também estão muito, na verdade, até às vezes estão mais em contacto com os alunos, não é? Pelo menos em contextos mais informais e que às vezes com muita influência. E também havia muita curiosidade, porque às vezes havia aquela coisa de ir lá bater à porta, porque ouviam a taça de tibetana ou as músicas, ou porque se apercebem que os alunos põem uns tapetinhos no chão e que se deitam ali, tipo, mas o que é que se passa ali naquela sala, não é? Claro. Começou a surgir assim algumas situações de eu reparar que havia mesmo uma curiosidade de ir lá ver o que é que está a acontecer. Mas isso é bom, não é? É uma curiosidade boa. É uma curiosidade boa, portanto, os alunos depois também partilham as atividades que fazem. E pensando no objetivo que este podcast tem de inspirar, transmitir à comunidade em geral, porque muitas vezes nós sabemos que há projetos como este, projetos maravilhosos, que têm eficácia, que têm tudo para melhorar a nossa prática diária, mas às vezes ficam fechados nas escolas. As outras escolas podiam também usufruir, mas não conhecem os outros espaços. E este espaço deste podcast tem muito este objetivo. Então, o que é que Lina recomendaria a quem, por exemplo, colegas nossos que também estão com estes bichinhos, estes sonhos de criar um projeto, mas às vezes com algumas reticências, algum medo, que dicas, estratégias daria? Bem, a primeira nem sequer é uma estratégia, o primeiro ponto é fazer formação. E não é uma formação de 15 horas, nem de 20. É a pessoa trabalhar primeiro nela própria, não é? Ninguém pode ensinar a nadar se não sabe nadar. Portanto, primeiro temos que ser nós a fazer e a criar esse background, não é? De conhecimento e de prática. Porque não podemos estar a dizer a um aluno, olha, faz isto, ou medita, ou reflete, ou não sei o quê, se nós não temos essa experiência. Não é como um outro projeto em que a pessoa, sei lá, de culinária, mesmo que não saiba cozinhar muito bem, consegue pôr os alunos a fazer alguma coisa, não é? Não, aqui a base mesmo é a formação pessoal. E depois de nós termos a nossa formação pessoal, de termos o nosso tempo, a nossa prática, então aí começar a partilhar com os outros. E às vezes é aqui que as coisas enterram um bocadinho, porque há muita gente que me aborda, mas como é que tu fizeste? Eu também queria fazer um projeto desses e tal. E a minha resposta é, faz formação. Ninguém ensina a nadar se não souber nadar.
é porque se as coisas não forem bem feitas, está-se ali a pôr, a estragar uma ferramenta que tem imenso potencial. E depois também criar uma imagem às vezes um pouco nebulosa, não é? Sim. Porque às vezes as pessoas criam, que se pode fazer tudo. Não é o fazer tudo, é o fazer realmente com esta fundamentação, saber com para onde esta é que estamos base. a ir, não forçar as coisas, portanto, não é uma aula igual às outras, é uma sessão de mindfulness. A nossa forma de estar tem que ser sempre uma forma de estar em presença, não é? E se nós estivermos presentes, passamos e parte disso para os alunos, ou quase na totalidade, a nossa presença passa-se para os alunos. E claro que eles nos testam e que às vezes há dias em que temos que pôr limites, mas os limites têm que ser postos de uma maneira diferente que são postos na aula de português ou matemática, não é? Em que o professor muitas das vezes usa a sua autoridade para colocar ali um ponto final a determinadas brincadeiras. E é necessário pôr esse limite. Nas aulas de mindfulness eu acho que não pode ser assim feito. Tem que se chamar o aluno à consciência. Tem que haver uma coerência, não é? Entre aquilo que se está a falar e depois a atuação. A atuação. Chamá-lo um bocadinho à razão, mas porquê que estás a fazer isso? Ou, por exemplo, acontece muitas vezes estar num momento de os levar um bocadinho para dentro, de fazer respirações conscientes, ou meditações, e haver um engraçadinho que começa a fazer ruídos, ou que, pronto, quer boicotar, não é? E nesse momento eu peço ao aluno para sair um bocadinho da sala. Olha, vais sentar aqui, temos um banquinho do lado de fora da porta, não é propositado, mas eles descalçam-se antes de entrar dentro da sala de aula e eu peço, olha, sentas-te aí muito assim, vais pensar porque é que estás a agir desta forma, se estás a ser correto para aqueles que querem aproveitar a aula, e ele fica ali muito assim. É um sinal para mais 2 ou 3 que possam estar a entrar naquela onda, porque veem que aquele colega não houve ali uma situação imparcial, não é? Então ele logo aí reflete sobre o seu próprio comportamento e o outro quando entra, fica lá assim 10 minutos no máximo, entra já com uma outra postura. Mas a ideia é não ter que fazer isto, claro, não é? Isso é no limite, mas às não é? vezes acontece. Claro. Acontece muitas das vezes, eu faço assim um certo olhar e eles já sabem. É, professora, pronto, estou a masticar. Eles já percebem. Eu estou a imaginar que quem está a ouvir-nos está também curioso, também quer bater à porta e imaginar como é que é lá dentro. Então, Lina, queria que revelasse assim um bocadinho como é que é a dinâmica. Portanto, já revelou que eles chegam, tiram os sapatos. Sim, é logo a primeira coisa, isso às vezes traz logo problemas, o tirar os sapatos já é um bocadinho quase como tirar um bocadinho da máscara, não é? Porque nós todos temos máscaras para nos defender, estamos na sociedade, faz tudo parte. E o tirar os sapatos já é desmontar um bocadinho essa imagem, não é? Eles descalçam-se, às vezes há problemas porque andam o dia inteiro e já têm um certo odor, não é? Um cheirinho que é desagradável, ou um ou outro que traz uma mainha que tem um buraquinho, ou eles aprendem a ultrapassar tudo isso, não é? Já faz parte. Faz parte. É logo referenciado que devem trazer umas meias suplentes e que quando sentem que têm os pés úmidos ou assim com um cheirinho, trocar de meias. Claro que às vezes isso não acontece e que depois cria-se ali um problema, um certo constrangimento de estar um bocadinho a cheirar mal. Eu tenho lá um sprayzinho, eles às vezes já pedem, professora, tem o seu spray e tal, e eu ponho nos pés, às vezes, aquilo é um ambientador que a gente põe assim nas meias e tudo se resolve. Pronto. Depois, ao entrar, eles põem os seus tapetes, peço para fazer um círculo com os tapetes, mas isso depende do professor, porque eu não trabalho sozinha, tenho mais 2 colegas na escola para acompanhar os alunos do 5º até ao 9º. Isso surgiu nessa questão há pouco, quando mais pessoas. Exatamente. E temos mais duas colegas, a Natália Trigueiro e a Anícia Freitas. São 2 colegas que têm formação em Mindfulness, começaram a Natália logo do início do 5º ano, a Anícia depois entrou mais tarde. Elas normalmente trabalham mais com os alunos do 2º ciclo, que são os mais receptivos, e eu tenho trabalhado mais com os do 3º ciclo.
E então a dinâmica é esta, é descalçar os sapatos, pôr os tapetes. No início da aula fazemos uma harmonização, umas respirações, um scanner corporal, vou dizendo para eles sentirem os pés, as mãos, irem descontraindo o corpo, eles vão relaxando. Às vezes há alguns que adormecem, natural, eu digo se adormecer, professora, e se eu adormecer? Não há problema nenhum, se adormeceres era porque precisavas, não, ninguém se zanga contigo. Outros dizem, professora, eu hoje estou mesmo a precisar dormir. Assim, não é esse o objetivo. O objetivo é estar consciente, relaxar conscientemente, mas acontece, pronto, é natural. E depois fazer exercícios, fazer atividades que podem ser mais ou menos lúdicas, mas que têm sempre o objetivo de os levar a desenvolver a atenção, a calma, a compreensão, a responsabilidade, que são estes os músculos que nós trabalhamos, entre aspas, não é? Muito. A Lina traz uma planificação, mais ou menos como uma aula. Traz já um projeto, mas depois vai adaptando em função da energia que encontra no grupo. Há dias em que aquilo que eu planeei está fora de questão, porque eles vêm muito agitados ou porque há problemas entre eles e às vezes também se aquele espaço também é fácil de estarem frente a frente e conversarem e resolverem ali alguma situação. Às vezes também trazem queixas de outras situações dentro do âmbito escolar e eu ouço-os e tento mediar, mas já pensaste, mas põe-te no lugar desta pessoa ou daquela e vai-se tendo ali empatia, desenvolvendo empatia e resolvendo ali as situações, alargar um bocadinho o horizonte das situações, né? A gente vê muito assim, vamos lá abrir, vamos lá ver melhor o que é que há aqui, se calhar não é assim como eu estou a ver. E trabalho muito isso com eles, mas nunca ocupa a aula toda, tirando uma ou outra situação em que já aconteceu, que às vezes acontece, mas normalmente tem sempre o seu relaxamento e depois a atividade. Atividades simples, que eu depois tento sempre frisar, que tiveram a trabalhar a atenção, a criatividade, porque nos obrigou a isto, obrigou a aquilo, porque senão eles terminam a aula e não têm consciência e aquilo para eles foi só um jogo, não é? E aí eu digo, olha, estão a reparar, esta atividade vocês tiveram, o que é que foi mais fácil, o que é que foi mais difícil? Tiveste mais dificuldade nessa parte porque era a parte mais criativa, então se calhar tens que trabalhar mais aí, não é? Também faz ajuda a fazer a cada um se autodiagnosticar. A autorrefletir sobre si próprio, não é? Estou-me a lembrar da aula de ontem, em que eles tinham que fazer de espelho um do outro, uma atividade simples. Uma pessoa é um espelho e a outra pessoa é a pessoa que está-se a ver ao espelho. E depois trocam. E depois no fim eu pergunto, eles têm um tempo, 5 minutos para cada um, e depois no fim eu pergunto, então qual foi a parte que tu gostaste mais? Qual foi a mais fácil? Ou assim, eu gostei mais de fazer de pessoa. Não, eu gostei mais de fazer de espelho. E aqui vê-se logo muita coisa. Mas porquê é que gostaste de fazer de espelho? Porque não tinha que pensar, era só imitar o outro. Eu gostei mais de fazer de pessoa porque fazia coisas e tal, não é? Quem tem a criatividade mais desenvolvida gosta de fazer de pessoa porque faz muitas coisas e vê a reação do outro. Quem às vezes fica ali bloqueado até e não sabe o que é que há de fazer porque tem um colega à frente, nota-se que tem que trabalhar mesmo essa parte da criatividade e eles dão-se conta disso. E depois nos conselhos de turma, essas informações são... Lina participa nos conselhos das turmas? Eu não participo em todos os conselhos de turma, porque tenho muitas turmas, obviamente, mas as turmas do segundo ciclo, o professor está sempre dentro da sala de aula e dentro da sala de aula, dentro da reunião. Porque faz parte do currículo, não é? É uma oferta à escola, então o professor está dentro do conselho de turma. No terceiro ciclo é um projeto, faz-se em parceria com o FPS. E então, como é um projeto e não é, e por aí posso também esclarecer aqui, como é, no segundo ciclo tem 90 minutos e no terceiro tem só 45. Sim. A abordagem nos 45 minutos era o ideal, mas como faz desdobramento, porque ter 20 alunos dentro de uma sala é muito para fazer uma abordagem de mindfulness, a gente faz por turnos, não é? Tem um turno que está a ter, por exemplo, música e a outra parte da turma está a ter mindfulness. Também é importante, como estratégia, não é de organização. Sim. E depois no outro semestre trocam, não é? Os que tiveram a ter mindfulness
vão ter música, os que, não é? Compreendo. Troca-se Sim, sim, e assim. É bom para o professor de música que fica também com metade Claro. da turma e pode trabalhar mais aprofundadamente com os alunos, e é bom para o professor de mindfulness, porque 20 não dá para trabalhar mindfulness, não é? Porque no início nós começámos com turmas inteiras, não é? Já passámos por aí Pois. e pararmos com o facto. Exatamente, é precisamente isto que nós queremos trazer, porque isto também pode abreviar o caminho Sim, da sim, organização, sim, não é? sim. Vocês já têm essa experiência feita, conseguiram aprender Sim, experimentando, sim, não é? experimentando. Quem possa beber daqui alguma inspiração pode Uhum. ultrapassar já alguns passos que vocês Sim, já deram, não é? claro. Há turmas inteiras não funciona de todo. A sala também era pequena e lembro que no início quase que não dava espaço para distribuir os tapetes. Eram muitos. E depois, se é difícil às vezes ter todos no mesmo ritmo, todos na mesma frequência, 20 é Ainda muito mais, pior. claro. Está bem que estávamos duas professoras dentro da sala de aula. Sim. Era eu e a Natália, que começou desde o início, e uma outra colega que depois mudou de escola. Mas não funcionava da mesma maneira. E não surtia o mesmo efeito, mesmo para os pôr a fazer as atividades, eram muitos, havia muito barulho, Mas de qualquer maneira, às dispersavam-se vezes, são imenso. essas razões que levam as pessoas a pararem, não é? Sim, Mas não sim. vai dar, como é que se vai ajustar o horário? Sim, Como é que sim. se vai ter os alunos todos Mas na sala e não cabe, etc. Às vezes esses constrangimentos sim. fazem com que pessoas, Sim. até com algum entusiasmo, parem, não é? Exato. E eu acho que é importante também trazer essa... Aqui tivemos sempre uma grande vantagem, que é o apoio da direção executiva, não é? A direção executiva tem essa abertura e compreende o papel do mindfulness, não é? Faz parte do perfil do aluno à saída da escolaridade, trabalhar o desenvolvimento pessoal, o bem-estar, a criatividade, um leque de coisas que transcende as disciplinas convencionais, não é? E o mindfulness faz essa abertura, não é? Pode trabalhar ali mais coisas que são importantes, a respiração, a autorregulação emocional, a autoconsciência, o autocuidado, tanta coisa que por ali passa que podemos pensar que fica ali, que é porque se perde, mas não se perde. Não. Eu penso que um dia mais tarde eles vão recordar e vão perceber o papel importante daquelas aulas, daqueles anos da sua formação. É isso que poderá chamar a tal aprendizagem sustentável, não é? Sim. Que se leva para a vida toda, não Exatamente, é? Que leva-se em forma de prática para a vida e que transborda as paredes Até da escola. porque eu penso assim, nós não sabemos como é que vai ser o futuro, estamos numa sociedade que está em constante mudança, as tecnologias, agora a inteligência artificial, não sabemos o que é que eles vão trabalhar, quais são as necessidades de formação que eles vão ter. Mas sabemos sempre que eles têm que saber cuidar de si próprios, que têm que ter momentos de autorregulação, de conexão com si próprios, de parar, de sentir, de trabalhar o seu ser, não é? Exatamente. E de ir ao encontro de si próprios. Não se esquecer que essa é a parte mais importante. Sou o eu. Eu sou a pessoa mais importante deste mundo. Não podíamos, já estamos a caminhar para o fim, não podíamos acabar da maneira melhor, mas eu ainda queria, Alina, se quisesse deixar aqui muito sucintamente uma prática que gostaria de aconselhar a qualquer pessoa, professor, educador, fazer para começar a iniciar este caminho de regresso a si próprio, sugeria, por exemplo, uma prática. Há imensas, mas uma simples, o respirar conscientemente, não é? Fazer pausas ao longo do dia para fazer 2, 3, 4, 5 respirações conscientes. Sentir o ar entrar e a sair e dizer mentalmente inspira, expira e saber que estamos a respirar. Isso leva-nos ao encontro connosco próprios. E é fácil, às vezes, uma pausazinha do dia, ir à janela, respirar fundo. Eu estou aqui, como é que eu me estou a sentir? Isto já faz com que a pessoa se centre nela própria e a partir daí consiga escolher para onde é que vai, sair do turbilhão. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigada, Lina. Obrigada, Foi uma conversa muito interessante.